E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Vemos um cara nervoso chamado Scott na floresta, tremendo como louco enquanto grava um vídeo. Ele está claramente sério quando diz que não é uma brincadeira. Ele explica que é um turista americano que veio para a floresta de Darien no Panamá com os amigos por engano. Eles acidentalmente vagaram para uma parte da selva onde não deveriam estar, e agora algo estranho os está seguindo. Antes que ele consiga terminar de pedir ajuda, um grito aterrorizante ecoa pelo ar e assim Scott e seus amigos desaparecem sem deixar vestígios. Agora vamos voltar 2 dias para descobrir o que aconteceu. Então Scott e sua namorada Steph estavam se preparando para a viagem com os amigos. Enquanto faziam as malas para o voo, receberam uma videochamada de Helena, Trevor e Charlie, que já estavam no Panamá se divertindo em uma festa na praia, rindo e brincando. Scott informou que ele e Steph chegariam ao meio-dia, já que o voo deles era em 2 horas. Depois de um bom papo divertido, o casal seguiu para o aeroporto. Quando chegaram ao Panamá, Scott e Steph entraram em uma van enviada pelo hotel e a viagem parecia bastante longa. Como o hotel estava bem longe na selva, levou mais tempo do que pensavam para chegar lá. Mas eles finalmente chegaram e se reuniram com os amigos naquela noite. O grupo foi à praia para uma festa, dançar e beber. Trevor acabou conversando com uma garota local chamada Carmen, e eles começaram a flertar. Depois de trocar algumas palavras, Carmen decidiu se juntar ao grupo. Mais tarde, um cara local chamado Júlio apareceu e Carmen o apresentou a todos. Eles continuaram a festa, preenchida com música, dança e risadas, totalmente alheios ao que estava por vir. Aquela noite, enquanto todos relaxavam, Scott estava navegando pela internet procurando lugares próximos para explorar e coisas para fazer no dia seguinte. Enquanto navegava, ele encontrou um artigo sobre a selva do Darien. Quanto mais ele lia, mais estranho as coisas pareciam. Aparentemente, todos os turistas que haviam ido àquela selva tinham desaparecido sem deixar vestígios. Curioso, Scott continuou pesquisando e encontrou um vídeo online. Na filmagem, um grupo de turistas aparecia. Enquanto caminhavam em direção ao Gap de Darien, de repente avistaram algo estranho à distância. Assim que avistaram aquela figura assustadora, o pânico se instaurou e eles saíram correndo. Mal sabia Scott que em apenas 2 dias ele também estaria gravando um vídeo assim. Ao invés de estar assustado, ele estava muito empolgado com o mistério e o perigo da selva. A visão de sua beleza intocada o cativou totalmente, e ele mal podia esperar para conferir. Na manhã seguinte, ele mencionou isso a Júlio e falou sobre o vídeo que havia encontrado. Júlio ouviu com atenção por um momento, depois balançou a cabeça. Ele admitiu que havia uma cachoeira deslumbrante escondida bem dentro da selva, mas avisou Scott que seu avô o havia sempre advertido para ficar longe dela. Segundo lendas locais, havia algo naquela cachoeira, por isso ninguém nunca retorna como esperado. As pessoas da cidade acharam o aviso de Júlio engraçado. Descartando como sendo apenas uma lenda local, nenhum deles acreditava nessas histórias, pensando que era apenas superstição. Enquanto isso, continuavam com suas atividades. Steph contou a Helena sobre um aplicativo de emergência que havia instalado no telefone. Ela explicou que o aplicativo poderia enviar automaticamente vídeos e fotos para o YouTube e Facebook em tempo real. Não só isso, mas também poderia reconhecer contatos e marcá-los na postagem, alertando-os que o usuário estava em perigo. Era projetado como uma ferramenta de segurança para emergências. Mais tarde naquela noite, o grupo se sentou ao redor de uma fogueira, rindo e conversando. A conversa logo se voltou para a ideia de visitar a cachoeira no fundo da selva. Quanto mais falavam sobre isso, mais animados ficavam. Mas quando Júlio ouviu seu plano, ele imediatamente falou firme, avisando-os para não irem. Ele também disse a Carmen para não levá-los até lá de jeito nenhum. No entanto, no dia seguinte, o grupo decidiu o que faria. Eles bombardearam Carmen incessantemente, convencendo-a de que era apenas uma aventura inofensiva. Apesar de sua hesitação inicial, ela finalmente se rendeu e concordou em levá-los. O grupo entrou no carro de Carmen, animado para a jornada à frente. Enquanto isso, Júlio chegou à praia apenas para descobrir que, apesar de seus avisos, Carmen havia levado os turistas em direção à selva do Darien. Percebendo o perigo ao qual estavam se dirigindo, o pânico se instalou. Sem perder um segundo, Júlio pulou em seu carro e acelerou em direção à floresta, determinado a pará-los antes que fosse tarde demais. Carmen e o grupo finalmente chegaram ao ponto onde a densa floresta começava, além do qual a cachoeira os aguardava. Como o carro não podia ir mais longe, não tiveram escolha a não ser continuar a pé. Enquanto isso, Júlio continuava ligando para Carmen sem parar, tentando desesperadamente avisá-la, mas ela ignorou todas as chamadas, descartando como preocupação desnecessária. Percebendo que ela não atenderia, Júlio enviou uma mensagem de voz insistindo para eles deixarem a área imediatamente. Mas Carmen ainda não prestou atenção, pois está muito envolvida na empolgação da aventura, caminhando, rindo e conversando com Trevor e o resto do grupo, totalmente alheios ao perigo que os espreitava na selva.
Depois de cerca de meia hora de caminhada, finalmente chegaram à cachoeira. A vista era de tirar o fôlego e, sem pensar duas vezes, todos se jogaram na água, rindo, tirando fotos e aproveitando o momento com entusiasmo. Do outro lado da floresta, Júlio finalmente alcançou a área enquanto os rastreava. Mas antes que pudesse chamá-los, avistou algo terrível. Uma figura sombria se movendo entre as árvores. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto o medo tomava conta. Ele imediatamente virou-se, pulou em seu carro e acelerou para longe, enquanto seu coração batia forte. De volta à cachoeira, após se divertirem por um tempo, Trevor e Carmen decidem se afastar para um lugar mais tranquilo da floresta. Enquanto estavam juntos, desfrutando o momento, Carmen de repente se sentiu desconfortável. Era como se alguém estivesse os observando. Ela sussurrou sua preocupação para Trevor, que a descartou como uma alucinação, mas concordou em verificar a área para acalmá-la. Trevor se afastou, desaparecendo entre as árvores enquanto olhava em volta. Mas minutos se passaram, depois mais tempo, e ele não retornava. Ficando ansiosa, Carmen chama por ele, mas não houve resposta. Sentindo-se desconfortável, decidiu procurá-lo. Enquanto isso, Scott e os outros estavam se vestindo depois do banho quando um grito agudo interrompeu a atmosfera pacífica. Era Carmen. Sem hesitar, todos correram em direção ao som ao mesmo tempo. Trevor, que percorria a floresta, também ouviu os gritos de Carmen e apressou-se para retornar. Pelo caminho, ele notou algo no chão, a pulseira de Carmen. Seu estômago embrulhou enquanto a pegava e continuava em frente. Assim que alcançou os outros, levantou a pulseira e explicou desesperado que Carmen havia desaparecido. Alarmado, o grupo imediatamente começou a chamar seu nome e a pesquisar a área. Mas apesar de seus esforços, o tempo passou e ainda não havia sinal dela. Percebendo que algo estava seriamente errado, Scott pegou o telefone para chamar o hotel em busca de ajuda, mas não havia sinal. Determinado a encontrar uma maneira de pedir ajuda, decidiu escalar um ponto mais alto, esperando conseguir sinal. No entanto, a selva parecia um labirinto, não importava para qual lado fossem. Não conseguiam encontrar uma área aberta. Era como se a floresta não quisesse deixá-los ir. Enquanto continuavam caminhando, a noite caiu, tornando a densa floresta ainda mais sinistra. Justo quando pensavam que as coisas não poderiam ficar piores, avistaram um movimento nos arbustos, a criatura que Júlio os havia alertado. Seus olhos brilhantes se fixaram neles e uma onda de terror se espalhou pelo grupo. O pânico se instalou e, sem pensar, todos correram em direções diferentes, correndo cegamente pela escuridão. Na confusão, ficaram separados, seus gritos desesperados uns pelos outros, perdidos na vasta selva. Trevor e Helena estavam recuperando o fôlego quando um grito ensurdecedor ecoou. Era Charlie que estava sendo atacado. Sem hesitar, correram para o som apenas para congelar em horror ao ver o que estava diante deles. O corpo de Charlie já sem vida no chão, ensanguentado. Profundas lacerações cobrindo sua pele. Seus olhos abertos e sem piscar encaravam o nada. O terror os aprisionou e eles correram o mais rápido que podiam de volta para Scott e Steph, ofegantes. Contaram a eles o que havia acontecido. O medo se instalou à medida que a brutal realidade os atingia. Os avisos de Júlio eram verdadeiros, algo estava naquela selva e estava os caçando. O medo de Scott rapidamente se transformou em raiva, e ele gritou para Trevor que havia insistido em vir para aquele lugar maldito. Foi Trevor quem continuou pressionando Carmen a levá-los mais fundo na floresta, e agora Charlie estava morto por causa disso. A frustração transbordou e Scott empurrou Trevor. Trevor, igualmente abalado, revidou. Os dois quase chegaram às vias de fato, mas Helena e Steph os separaram, dizendo para focar em sobreviver ao invés de brigar. Percebendo que precisavam encontrar ajuda, o grupo seguiu em frente procurando por um ponto mais alto. Depois do que parecia uma eternidade, finalmente chegaram a um ponto onde um sinal fraco piscava em seus telefones. Sem perder tempo, Scott pegou seu telefone e começou a gravar. Sua voz tremia enquanto falava. Ele enviou o vídeo através do aplicativo de emergência, garantindo que chegasse a todos os seus contatos. Justo quando a mensagem foi enviada, um grito ensurdecedor rasgou o silêncio. Era Trevor que estava sendo atacado. Scott e as garotas correram em direção ao grito de Trevor com os corações disparados. Quando chegaram até ele, encontraram Trevor deitado no chão, ferido e tentando se mover. Assim que Scott se aproximou para ajudá-lo, uma sombra se projetou por trás dele. A criatura aterrorizante emergiu da escuridão, puxando Trevor para a floresta. Domado pelo medo, Scott virou-se e correu com a respiração ofegante enquanto tropeçava pela densa vegetação. Em sua fuga frenética, ele chegou sem querer a uma caverna escura. Seu coração acelerou enquanto ele entrava, desesperado por um lugar para se esconder, apenas para congelar com a visão grotesca diante dele. A criatura estava dentro, curvada sobre o corpo mutilado de Charlie, devorando-o. O som de carne sendo rasgada e ossos sendo triturados preenchia o espaço. Scott sentiu náusea, seu corpo tremia enquanto ele recuava o mais silenciosamente possível. Ele sabia que precisava sair antes que a criatura o notasse.
Cauteloso para não fazer barulho, ele saiu da caverna e voltou para encontrar Steph e Helena. Enquanto isso, Júlio havia retornado em segurança à cidade. Sentado em seu carro tentando se acalmar, seu telefone vibrou. Quando conferiu, viu o vídeo de emergência que Scott havia gravado. Seus olhos se alargaram em horror enquanto assistia Scott implorando por ajuda, confirmando seus piores medos. Sem perder tempo, Júlio correu até seu tio, uma respeitada figura na comunidade local. Ele mostrou o vídeo e explicou tudo o que havia acontecido. Seu tio imediatamente entendeu a seriedade da situação. Na manhã seguinte, o vídeo de Scott havia se tornado viral. Canais de notícias dos Estados Unidos e do Panamá cobriram a história e as autoridades rapidamente tomaram uma atitude. Os governos de ambos os países lançaram uma missão de resgate urgente e um time militar foi enviado com helicópteros e forças em terra para se aprofundar na selva. Enquanto os soldados vasculhavam a vasta selva, Scott, Steph e Helena permaneciam escondidos, exaustos e aterrorizados. Então eles ouviram um helicóptero voando acima. Um alívio os inundou, finalmente seriam salvos. Sem hesitar, eles correram em direção a uma clareira, acenando os braços para sinalizar por ajuda. Mas justo quando fizeram isso, Steph tropeçou, gritando de dor. Ela havia machucado a perna gravemente. Scott se agachou ao lado dela, rapidamente aplicando gás para estancar o sangramento. Scott manda Helena ir para o helicóptero e chamar por ajuda. Helena hesitou por um segundo, mas então concorda e disparou à frente. Enquanto isso, Scott cuidadosamente levantou Steph em suas costas e começou a carregá-la em direção à segurança. Quando Helena alcançou o helicóptero militar, o alívio inundou seu rosto. Ela começou a chamar por Scott e Steph, acenando animadamente. Um cameraman, parte da equipe de resgate, estava gravando tudo, capturando o momento dramático de sua sobrevivência. Um repórter estava também transmitindo o evento ao vivo para o mundo, cobrindo a angustiante missão de resgate. Justo quando os soldados estavam prestes a puxar Helena para dentro do helicóptero, uma sombra aterrorizante emergiu da selva. A criatura atacou com uma velocidade impressionante, agarrando Helena pelo cabelo e puxando-a para trás com uma força sobre-humana. Seus gritos ecoaram pelo ar enquanto a monstruosa entidade afundava suas presas em seu crânio, devorando sua cabeça em segundos. A cena era horripilante, e milhões de pessoas em todo o mundo assistiram em choque até que a transmissão ao vivo é abruptamente cortada. Os jornalistas ficaram horrorizados antes que o canal silenciasse. Enquanto isso, Scott lutava para carregar Steph através da densa selva, determinado a alcançar a segurança. Mas antes que pudessem ir muito mais longe, a criatura apareceu novamente, lançando-se sobre eles, fincando suas garras em Steph e tentando arrastá-la para longe. O desespero tomou conta de Scott e ele agarrou um galho grosso no chão. Com todas suas forças, ele o brandiu na face da criatura, atingindo-a com força. A besta soltou um grito agudo e sobrenatural, liberando Steph. Mas agora virou toda sua fúria para Scott. A criatura o derrubou, prendendo-o ao chão enquanto cortava com suas garras afiadas. Justo quando ela abriu a boca para devorá-lo, uma série de tiros ecoou. O exército havia chegado. Os soldados abriram fogo, balas cortando o ar e atingindo a criatura. Ferida e dominada, a besta soltou um rugido furioso antes de recuar para as sombras da selva. Scott e Steph sobreviveram. Os soldados correram em sua direção, levantando-os para dentro do helicóptero e voando para a segurança. Uma vez no Panamá, foram levados para um hospital, onde médicos trataram suas feridas. Embora tivessem escapado com vida, o horror que testemunharam os assombraria para sempre. Nos momentos finais da história, os âncoras de notícias discutem sobre o trágico desaparecimento dos amigos de Scott e a criatura horripilante capturada ao vivo na televisão. Scott e sua namorada foram salvos, mas agora Scott está em estado de choque, com um olhar vazio enquanto assiste às notícias sobre a tragédia. Tudo o que ocorreu pesa sobre ele, e a cena final mostra a foto que eles tiraram quando chegaram à cachoeira, repleta de sorrisos e felicidade. A imagem aparece na tela e com essa lembrança o filme termina.